Olá pessoal, o pessoal tá pedindo um vídeo na parte de imuno. Eu vou começar com o vírus, que é a matéria que vai cair na prova aí para nós. E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o vírus é que ele tem características de seres vivos e também tem características de não ser um ser vivo, né? Ser próximo de uma matéria bruta, né? Então a gente tem que trazer algumas características que levam a justificar que ele seja um ser vivo. E por que que ele se assemelha a um ser vivo? Porque ele pode se reproduzir e pode sofrer mutações. E por que que ele pode também ser caracterizado como um não ser vivo? Um ser que é comparada a uma pedra, né, como se diz, não tem metabolismo, ele não tem o mesmo um metabolismo próprio e em questão não realiza as funções vitais, né, que é nutrição, respiração. Então ele não tem nada que caracterize ele como célula. Então ele não tem membrana, ele não tem núcleo. E a única coisa que ele tem é, como o professor falou, é que ele tem o material, assim, a mão de obra e alguns equipamentos só, mas ele não tem a cozinha, no caso. Eu já vi em outro vídeo falando que ele não tem a oficina, então ele não tem aonde ele produzir, então ele não tem os mecanismos para conseguir reproduzir. Então a gente tem que lembrar que ele é acelular, ele não tem células. E nesse pensamento assim, a gente pode observar, peraí, a gente pode concluir que ele é um parasita intracelular obrigatório. E em laboratório, só você colocar o vírus num meio nutritivo não é o suficiente, tem que ser num meio nutritivo que contenha célula. E geralmente eles usam o embrião de galinha, que é mais fácil. Às vezes eles usam para multiplicação viral, até do Covid, eles usam, né, o ovo. Eles falam que a pessoa não pode ter alergia ao ovo, né, porque no composto nutritivo dele, eles usam o ovo, porque o vírus ele precisa de um meio celular para ele conseguir reproduzir. Então a reprodução dele pode ser pertencer ao ciclo lítico ou lisogênico primariamente, né? No lítico você pode ter o lítico direto, o ciclo, e o lisogênico pode prolongar por um tempo e depois ele virar o lítico, que tem uma característica de lise, né? Lítico a gente inutiliza a célula, porque ele se multiplica, ele usa a célula e depois morre, né? No lisogênico, ele adentra o DNA da, da bactéria, de algum outro ser, e entra no plasmídio dele, no caso, né? Ele entra no plasmídio e o plasmídio, ao se multiplicar naturalmente, vai o DNA junto, o DNA viral junto do DNA da bactéria. Então ele sofre a multiplicação lentamente e não tem nos seres, né? Nos seres vivos eles não apresentam sintomas. A no lítico já apresenta sintomas porque ele não utiliza a célula, né? Outra coisa que eu quero lembrar é que o vírus, quando a gente fala vírus, é o fago, né? O sinônimo dele, né? Como é que é? Seria a origem, né? De nomenclatura. Então, tudo que é fago é relacionado a vírus. Então, o bacteriófago, o que aconteceu? É um vírus
que entrou dentro dessa bactéria e utilizou dela como diz, escrava, né? Porque a bactéria é um ser vivo, né? E tem outros seres que eles entram, que é o tabaco, que é um vegetal que eles também plantam, eles adentram e acaba que dominam, né? A bactéria não, a planta, né? Que é a célula da planta. O influenza também tem como se diz, um corpo, uma estrutura que ele adentra e toma conta também. O que eu posso falar aqui? Quando o vírus ele está latente, ele não tem atividade metabólica, ele é chamado de vírion. Então o vírion é a forma isolada dele, ele não adentrou não conseguiu nenhum hospedeiro, que no caso o tabaco, o bacteriófago lá, a bactéria específica para ele usar de hospedeiro, para ele trabalhar, né? Então ele isoladamente, ele é como uma pedra, né? Ele não tem atividade metabólica e ele dura um certo tempo, pode durar anos, muitos anos, né? E o tamanho dele, ele é menor que uma bactéria, ele é microscópico, aqui, ó, tem de 24 nanômetros, 90, o bacteriófago é 225 nanômetros, e a hemácia já tem 10.000 nanômetros, a diferença é grande, a bactéria tem 1.000, né? E que mais? Tem as características gerais, né? Ele costuma, quando ele tá com um hospedeiro, dentro de um hospedeiro, ele tem uma certa atividade, ele tem uma atividade metabólica. Ele possui, igual no bacteriófago, ele tem o capsídio. Capsídio é um envoltório proteico, o material genético, e aqui ele tem a cauda, né? Que é a parte onde ele consegue perfurar e adentrar outros seres, né? Tem outros seres aqui, peraí só um pouco. Aqui tem a parte da estrutura. Por que é importante a gente identificar essas características? Porque é a maneira que ela vai penetrar no hospedeiro. E vai precisar de algum componente que se funde ou que seja englobado ou que infiltre dentro do hospedeiro sem que ele perceba que é um corpo estranho. Então o que acontece? Tem os vírus envelopados, que é aqui, ó, são a maioria dos vírus de animais, são vírus da herpes, o HIV e o influenza. E o vírus não envelopado, que tem só o capsídio e o ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA, são vírus de plantas, bacteriófago, HPV e o vírus da poliomielite. Então, a composição do envelope costuma ser de lipoproteica, por isso que a gente lava as mãos. Para lavar a mão não, a gente usa o álcool gel, o álcool 70%, para a gente romper esse envelope, para justamente matar ele antes de que a gente sofra aquele contato, né, das nossas secreções com o vírus. O que a gente pode falar mais? Olha, tem 3 tipos de penetração do vírus aqui, ó. Injeção do ácido nucleico, que é pelo bacteriófago. Ele vai perfura e acontece aquela, como é que fala? Adsorção, desnudação. A gente vai ver aqui mais pra frente. Ela faz a injeção da parede, ele joga e lança o seu material genético no hospedeiro. Tem a endocitose, que é a membrana do ser vivo do hospedeiro, que é um ser vivo, ele engloba o vírus e ele entra, né?
Aí no caso acontece a digestão e a digestão vai liberar o material genético lá dentro, né? Aí tem a outra forma que é a fusão. Fusão é quando o envelope, ou aqui no caso não é o envelope, é a glicoproteína, que é o mesmo, que tem um receptor que ele reconhece como um ser que não seja um corpo estranho, um ser conhecido, e que é porque ele é do mesmo material, e ele vem e é, ele se funde, ele se dilui lá no material, que é o do mesmo material da parede do hospedeiro, e ele vem e entra aqui, ó, no desenho aqui, dá para entender bem. Essa aqui, ó, é a fusão, tá vendo? Ele tem um receptor, ele abre lá e ele vai fundir aqui, porque ele tem o mesmo material. Aqui, ó, os exemplos que da injeção ao bacteriófago. O da fusão é o do HIV, e a da endocitose, que engloba, é a influenza, né? Também tem outras formas de transmissão, né? A penetração pelo vírus, que uma delas é oral fecal, né? É o contato, e tem as vias respiratórias, né? Que é as gotículas, as partículas no ar, ou uma secreção que teve contato com o nosso corpo. Isso aí falando de ser humano, né? Que é uma maneira bem rápida de acontecer a penetração. Aqui a gente pode transmitir o vírus, aqui a gente vai falar quatro formas assim de contato, de transmissão direta, que é por animais ou seres humanos, animais em geral, que a gente pode, que tem o contato de ser para ser, né? Que é a raiva, animal para ser humano, animal para animal, o HIV, o HIV animal, e a herpes. A lesão, por lesão e sangue o HIV também, e a hepatite B, né, que tem a questão da relação sexual, que é a questão de romper vários vasos sanguíneos. Por água e alimento seria o rotavírus e a hepatite A, e por vetor do tipo arbovírus, que quando a gente fala de vetor de inseto, a gente fala arbovírus, é um sinônimo, né? Que seria a dengue, a febre amarela, a zika, chikungunya, todos que têm o inseto como transmissor. Agora a gente vai falar um pouco como acontece a replicação viral. Tem vários nomes, né? Que primeiro dela chama a adsorção, que significa que vai ter a interação de receptores do vírus com o hospedeiro. Então vai ter identificação, chave fechadura, ou seja, eles vão interagir e o hospedeiro não vai perceber que ele é um corpo estranho, porque ele é do mesmo material que a membrana, então ele vai, vamos dizer, enganar o hospedeiro. Então, a adsorção. Aí depois acontece a penetração, que é a hora que o DNA ou RNA, ou seja, o ácido nucleico, vai entrar dentro do hospedeiro. Aí depois vai ter a desnudação, que é a liberação, né, do ácido nucleico, aliás, a liberação, a penetração é só a entrada da partícula viral para dentro do hospedeiro. Aí a desnudação, que é o material genético que vai entrar no núcleo lá do núcleo do meio. Isso, aqui ó. Essa aqui é a penetração. Aí depois acontece aqui a desnudação, que é o material genético, o DNA, o RNA, por meio da cápsula,
do que mesmo? Da quebra do capsídeo. É a entrada do DNA. Aí depois tem a montagem, que aqui tá mostrando o bacteriófago. Então ele tem cauda, tem o capsídeo, então ele vai refazer essa montagem. Aí depois a liberação, que é onde vai ter o rompimento dos hospedeiros aqui e teve a multiplicação, né? De forma que ela explodiu, como ele diz, ela deteriorou e saiu todo o material viral aí multiplicado. Então vamos lá repetir: adsorção, desnudação, replicação, maturação, liberação. Aqui nesse gráfico que ele apresentou mais coisa, a maturação, que é a montagem, né? A maturação é a montagem e a liberação é a lise, né? Que aqui está mostrando que é o ciclo lítico, que o lisogênico é um pouquinho diferente. No lisogênico ele se multiplica conforme o plasmídio vai replicando, né? Então vai sofrendo mitoses e ele vai se duplicando. Então é bem mais lento, né? E nessa fase não agride a célula, né? Hospedeira. E a gente tem que observar aqui como é que acontece uma replicação do DNA e tem a replicação do RNA, né? Na replicação do DNA, o DNA forma outro DNA. Mas acontece também outros vírus, acontece a tradução, a transcrição e a tradução, igual ao ser humano, né? E também tem a transcriptase reversa, que ela pega, ela forma DNA a partir do RNA mediante uma enzima chamada transcriptase reversa. A ase terminou com ase, é uma enzima. Então ela vai fazer o RNA virar DNA. Então, e vai ter essa replicação, né? Aqui, ó, DNA de vírus, bacteriófagos e adenovírus, acontece a replicação, faz a transcrição e a tradução. Ela pode fazer. Já o rotavírus e o HIV, ela faz a transcrição reversa, a transcriptase reversa, ela forma o DNA, aí do DNA ela faz a transcrição e depois a tradução, o caminho dela, né? Ela tem a proteína. E não é o vírus que produz, ele usa do hospedeiro para multiplicar a proteína também, né? E o RNA replicante é a maioria dos vírus. Então, dengue, coronavírus, influenza. Então, ele faz a replicação do RNA a partir do RNA, né? É simples.